Existe uma linha de texto capaz de deixar todo o seu conteúdo invisível para IA. Uma linha só. Ele mora num arquivo que quase ninguém abre. É o robots.txt. E o pior de tudo, na maioria das vezes ninguém colocou ele ali de propósito. Você pode estar bloqueando os robôs de IA agora mesmo, sem saber, por causa de uma configuração que veio de fábrica. Se você cuida de um site grande em WordPress, esse é o erro de DO técnico que eu mais vejo. Bora expor esse erro para você corrigi-lo agora mesmo. O que eu mais percebo entre os gestores de marketing e os gestores de TI? Boa parte deles, quando chegam para trabalhar conosco, eles já chegam com um tráfego bem relevante, mas agora eles resolveram levar a sério essa questão de aparecer nas respostas de IA. E aí o que a gente percebe, eles já fizeram tudo certo do lado do conteúdo, os textos estão muito bons, estrutura clara, autoridade é construída ao longo de muitos anos, mas o resultado não tem vindo e ninguém entende por quê. A resposta, muitas das vezes, está num lugar que passou despercebido e ninguém olhou. O robots.txt. Um arquivinho pequeno, na raiz do site, que funciona como um porteiro, que é aquele que diz assim para o robô se você pode ou não pode entrar. O problema é que esse arquivo raramente ele é revisado. Ele foi configurado uma única vez, lá no início do projeto, ficou parado. E às vezes veio pronto num tema, num plugin ou numa migração antiga. E dentro dele pode ter uma regra bloqueando justamente os robôs que você gostaria que hoje entrasse no seu site. Ninguém percebeu isso e ele simplesmente ficou lá. O bloqueio no robots.txt ele é silencioso. Nada quebra, nada acusa erro e você fica fora das respostas da IA, justamente onde você deseja mais aparecer e você nem desconfia do motivo. Esse é um erro clássico da camada 1 do framework DO técnico que nós chamamos de camada 1 acesso. É fácil de resolver, mas é difícil de perceber. Vamos entender agora na prática como que esse arquivo funciona sem complicar. O robots.txt é um arquivo de texto, txt, super simples, que fica no endereço do seu site. Então, por exemplo, seu site.com.br/robots.txt no final. Super simples. Quando um robô é um crawler de busca, um crawler de IA, chega no seu site, a primeira coisa que ele faz é ler esse arquivo. E ali ele pergunta: o que eu, robô, tenho permissão para acessar aqui nesse site? E o arquivo responde as regras. Duas instruções nesse arquivo que nós colocamos mudam todo o jogo aqui nessa história. O primeiro deles é o que a gente chama de User Agent, que diz para qual robô e qual regra que vale para esse robô. A segunda é o que a gente chama de Disable, ou seja, o que a gente quer dizer para aquele robô que ele não pode acessar. Então, uma regra tem essa cara. Primeiro, você nomeia o robô no User Agent. Depois, você define o Disable. Se o Disable tem uma barra, não sei como é que vai ficar na câmera aí, mas uma barrinha virada para a direita, beleza? Para não confundir, porque a gente tem duas barras. Então você coloca uma barra, significa uma coisa muito, muito poderosa e muito forte. Está dizendo para o robô, bloqueia o site inteiro. Deixa eu recapitular isso aqui. Eu uso User Agent, aí eu vou nomear o robô. Eu uso Disable com uma barra, eu estou dizendo que todo o site está negado para aquele robô. Aquele robô não vai ter permissão de poder fazer isso. Então, um exemplo aqui, ó. User Agent GPT Bot, seguida de Disable barra. Eu estou dizendo com todas as letras para o robô do ChatGPT que
tem a maior participação no mercado brasileiro nunca entrar no site. E talvez você esteja aí querendo aparecer, não está aparecendo. Talvez isso pode ser um dos motivos. Existe um detalhe pequeno que pega muita gente. Tem pessoas que, ao contrário de nomear um bot, utilizam o asterisco. User Agent, asterisco. Isso é um problema gigantesco. Quem configurou desse jeito pode estar tendo um bloqueio amplo demais, porque através dele você vai impedir todo e qualquer bot. Talvez você tenha usado isso no passado e nunca revisou. Quando você usa User Agent asterisco, é como você dissesse para os mais populares, GPT-Bot, CloudBot, PerplexedBot, né, que são os mais recentes, não acessar o seu site, considerando essa regrinha do Disable que eu mencionei anteriormente. Então, isso pode ser um detalhe traiçoeiro que está acontecendo aí. Tem que ficar ligado nisso. Outra coisa muito importante que acaba deixando as pessoas confusas é a ordem em que você coloca essas regras no arquivo. A ordem dessas especificações, dessas regras, elas importam. Por exemplo, um bloqueio geral com asterisco no topo do arquivo, ele vai valer para todo mundo. Então, se você nega para todo mundo lá em cima e você quer liberar aqui embaixo, não vai resolver. Então, o que a gente percebe, além disso, outra coisa muito comum, quando você tem aí um ambiente de desenvolvimento, de stage ou num processo de migração, ou quando você está desenvolvendo com o próprio WordPress, o WordPress tem isso, você pode fazer uma configuração para evitar os mecanismos de busca. Aí você vai ter um disable barra, significa dizer que vai negar todo mundo. Né? Quando o site tem construção, também isso é muito usado. Então é preciso revisar que às vezes esse arquivo fica ali meses depois do site ter sido publicado e está todo mundo sendo bloqueado. Por isso que o robots.txt ele é um arquivo que normalmente a gente configura e esquece. Mas vocês estão percebendo que ele se tornou, e ele na verdade ele é uma decisão extremamente estratégica, que precisa ser revisado, porque pensa comigo, robôs novos surgem. Nós estamos aqui falando de IA porque novos robôs surgiram. Surgiram, né? Eu citei aí recente, GPT-Bot, CloudBot, PerplexedBot e por aí vai. Então, o que fez sentido ontem pode estar te prejudicando hoje. Por isso que essa revisão ela é extremamente importante e esse é o coração do DO técnico. Garantir que a porta do seu site esteja aberta para quem você quer receber, que são os bots das IAs. O seu site aparece nas IAs? É preciso garantir que a IA consiga acessar, ler e interpretar o seu site. Por isso, nós criamos uma ferramenta de diagnóstico de DO técnico para você validar tudo isso através de uma nota de 0 a 100 e todos os detalhes do que falta você resolver para não deixar de ser enxergado e citado pelas IAs. O link está na descrição desse vídeo. Vai lá. Falar de robots.txt é simples, mas é importante ter clareza de como ele funciona, para que ele serve. Então, não vou estender aqui muito, não tem muito chover no molhado, mas eu sei que ainda tem pessoas que não conhecem esse arquivo, tem pessoas que não sabem das instruções que ele pode ter e o mais importante, tem muita gente que não sacou o poder desse arquivo. Então vamos lá, de forma muito prática aqui para você revisar aí. Primeira coisa, você vai abrir o seu robots.txt. Então, colocar o seu site, /robots.txt. E aí você vai ler, você vai entender ali o que está escrito. Não precisa ser técnico para poder fazer isso. Basicamente, você vai procurar por duas palavrinhas. A primeira, User Agent, e a segunda, Disable. Porque aqui a gente está querendo liberar os acessos. Então eu preciso verificar se tem alguma coisa impedindo os acessos. Beleza? A segunda coisa, você vai procurar por bloqueios amplos, ou seja, User Agent, asterisco, Disable
barra. Dzelo barra está querendo dizer que você vai bloquear todo o site. O asterisco em User Agent está dizendo que eu vou bloquear todo e qualquer robô, inclusive os de IA. São duas coisas simples aí para você olhar. E a terceira coisa, você vai procurar os robôs de IA pelo nome. Será que tem alguma coisa ali relacionada a GPT-Bot, a CloudBot, a Perplexity-Bot, a Google Extended e por aí vai? Se tem, qual que é a instrução que está vindo em seguida? É um Dzelo? É um Allow? E por aí vai. Beleza? Então, a gente percebe muito, né, em sites que chegam aqui, em sites grandes de WordPress, conteúdo já maduro, um tráfego muito bom, cliente que historicamente estava ali ranqueando para o Google, pensando em SEO, né, e a gente tem percebido uma média no mercado aí, todo mundo caindo 30%, 40%, e as IAs estão vindo, crescendo, então é importante a gente verificar se as IAs estão sendo negadas, se elas não estão tendo permissão para acessar o seu site. Se ela não estiver tendo permissão, todo o seu esforço está sendo em vão, não está valendo de nada. Tá? Outro detalhe muito importante. Fazendo isso, você não vai precisar corrigir conteúdo nenhum, porque o seu problema não era conteúdo, seu problema não era autoridade, seu problema não era a estruturação desse conteúdo, era porque a IA estava sendo impedido. Ela não tinha o nome dela na lista de entrada. Sabe quando você chega na balada? Qual é o seu nome? Ah, fulano. Tá na lista? Não. Nega, acabou. Então você tem que deixar o nomezinho dela na lista para ela chegar, o porteiro, que é o robots.txt, bater, liberar, entrou e está tudo certo. E falando de WordPress, muito importante que você também entenda o seguinte. Em alguns projetos, não vai existir um arquivo físico lá na raiz do servidor chamado robots.txt. E aqui vem uma outra confusão. Às vezes, esse arquivo pode estar sendo entregue, pode estar sendo servido de forma virtual. Seja pelo WordPress, seja por alguns plugins de SEO, de cache, então tem que analisar. Então, vai lá no endereço do site batrobots.txt. Se não aparece, é porque não tem ninguém entregando, seja físico ou virtual. Aí é mais grave ainda. Se aparece, você vai verificar se existe o arquivo. Se não existe o arquivo, ele é virtual. Aí você vai ter que entender aí quem está servindo para, consequentemente, poder alterar. Beleza? Então, na camada 1 de acesso, no geotécnico, uma das coisas que a gente trata, que a gente analisa, é o arquivo robots.txt, porque é ele quem vai negar o acesso das IAs no seu site, bem como também é ele quem vai permitir, quem vai liberar que a IA consiga acessar, ler o seu site. Não adianta ter o melhor conteúdo do mundo se uma linha esquecida dizendo que o robô da IA não pode entrar, não vai valer de nada todo o seu esforço árduo que você está colocando aí em conteúdo. E para quem está chegando por agora, deixa eu me apresentar. Eu sou Leandro Vieira, fundador e CEO da PIC, empresa que há mais de 17 anos ajuda os nossos clientes com seus desafios com o WordPress e agora ajudando todos os nossos clientes a terem mais visibilidade com as IAs. E caso você esteja aí sentindo algum bloqueio silencioso ou alguma outra questão, na descrição do vídeo tem um link para você fazer o diagnóstico do geotécnico. Basicamente, você vai conseguir saber se o seu site está sendo bloqueado ou não. E se você quer ir além, você pode entrar em contato com o nosso time para que a gente possa pegar na sua mão, te dar todo o apoio que você quiser. Hoje eu falei sobre o robots.txt, que está dentro da camada 1, a camada de acesso do nosso framework, o geotécnico. Vai ter mais vídeos sobre a camada 1 e sobre as outras camadas desse framework. Por isso, siga o canal, curta esse vídeo e encaminhe para outras pessoas que possivelmente estejam sendo bloqueadas pelas IAs.